Bom dia, meus amigos do Facebook, do WhatsApp. Eu deixei uma pergunta no meu Facebook que de quem gostaria de saber como que eu iniciei na área da beleza, certo? E eu falei que depois eu iria fazer um vídeo, houve alguns comentários lá de algumas pessoas, de alguns amigos que queriam realmente saber como eu iniciei na área da beleza. E hoje eu estou aqui para me lhe dizer como que eu iniciei, tá bom? Então, eu iniciei na área da beleza bem cedo. Eu tinha apenas 19 anos, tá? Mas eu comecei eu mesmo arrumando as minhas unhas, tá? Eu mesma arrumando as minhas unhas, eu não tinha curso e eu acabava os meus dedos de bife. Comia demais os dedos. Eu tinha dia que eu não aguentava nem fechar as mãos. Mas tudo bem. E fui aprendendo. E quando eu cheguei em um ponto que eu já não estava mais tirando bife das minhas unhas, eu, eu coloquei uma plaquinha na minha porta. Na época a unha era apenas R$ 3. Olha só o quanto era barato a unha na época quando eu comecei. Então eu comecei com um esmalte, uma acetona, um algodão, uma lixa de unha, uma lixa de pé, um alicate. E um outro esmalte era para minha bebê. E a minha bebê, no caso, é a Amanda hoje. A Amanda Bronze, né? É muito conhecida como Amanda Bronze. E um esmalte era para me atender a cliente, o outro esmalte era para Amanda brincar. Inclusive, o esmalte dela brincar era o vermelho. E eu iniciei assim, muito simples, muita humildade, e eu cobrava R$ 2,50 na minha unha. Por quê? Para mim atrair os meus clientes. E assim eu comecei. Então eu trabalhei bastante. E eu comecei assim porque eu tinha que estudar e eu tinha que pagar alguém para cuidar da Amanda para mim trabalhar, para mim ir para a escola. E, e na época eu pagava uma moça R$ 9 para olhar a Amanda, que no caso era a tia dela ainda, a Daniele Mendes. Hoje ela é fisioterapeuta. Então, e graças a Deus deu certo. Então, a minha intenção quando eu comecei a arrumar as minhas unhas não era arrumar a unha profissionalmente, era eu arrumar as minhas unhas mesmo. Quando eu percebi que eu estava arrumando as minhas unhas tão bem, que inclusive fui eu que arrumei as minhas, eu estava arrumando elas tão bem que eu comecei a arrumar a unha para fora. E aí eu já ia na casa do cliente, ele vinha na minha casa, e aí onde eu fiz um curso, melhorei bastante, aí eu já aprendi como que eu cuidava das minhas coisas, como eu cuidava dos meus clientes, e assim eu fui buscando mais conhecimento na área. Eu fui manicure durante 5 anos, aí eu mudei de Palmas para Paraíso. Lá a unha já, na época já era R$ 5, aí eu aumentei a minha para R$ 5. E eu tinha muitas clientes que eu não dava conta. E depois de 5 anos arrumando unha, eu tive uma alergia de esmalte. Na época eu já estava fazendo o curso de cabeleireira. E eu não sabia que era alergia de esmalte ainda. E continuei arrumando unha, e quando eu arrumava a unha, esses dedos inchavam, eles coçavam, e coçava aqui os cantos do meu nariz, o canto da minha boca e em cima na pálpebra dos meus olhos. Chegou um ponto que eu não estava mais aguentando, eu tive que vir para Palmas para consultar com um dermatologista. Na época foi o Dr. Nilo que me atendeu, e ele me passou um medicamento super hiper caro. Ele disse, ou você usa esse medicamento, que na época era como se hoje fosse, como se hoje fosse R$ 300 o remédio. Na época, para mim, era muito caro. Ele me deu duas opções. Ou você compra esse remédio e usa,
Ou então você é, ou então você para de usar o esmalte. E foi onde eu tive que mudar a minha profissão. Deixei de arrumar a unha e eu já tinha terminado o curso de cabeleireira na época e fui arrumar cabelo. E as minhas clientes de unha viraram as minhas clientes de cabelo, ainda em Paraíso do Tocantins. E lá eu já tinha feito curso de colorimetria, de corte de cabelo, curso completo. Depois eu fiz um outro curso só de escovação, que eu não escovava tão bem. Aí eu paguei uma moça para ir na minha casa me dar esse curso de escovação. Ela me cobrava R$ 30 a cada vez que ela ia. Na época era como se hoje fosse R$ 200. Era muito caro, mas eu tinha que investir, porque eu tinha que atender bem o meu cliente. Ou eu atendia bem o meu cliente, ou então ele ia procurar um outro local para ser atendido melhor. E eu continuei na área e fiz curso e fui me especializar em luzes, em mechas. Eu fiz 4 cursos na L'Oréal profissional, né, que é chamada assim. E só de mechas, mechas horizontal, vertical, transversal, mechas costurada, transparência. E fui aperfeiçoando na área do loiro, do tratamento do loiro. E eu gostava muito, ainda gosto, né? Hoje eu ainda trabalho na área, ainda faço, mas o meu cargo-chefe na época era esse, era as mechas. E então eu iniciei assim, tudo arrumando as minhas próprias unhas. Então eu quero dizer para você, minha mão tá moreninha que eu ando de moto, eu quero dizer para você que não desista do seu sonho, mesmo que aparentemente seja difícil. Para mim, na época, foi muito difícil. Eu atender as minhas clientes cuidando de uma bebê. Foi muito difícil eu atender uma cliente tendo que fazer o almoço depois de atender a cliente, tendo que depois, no final do dia, eu ir estudar, eu ir para a escola. E olha, uma coisa, eu nunca desisti da escola. Continuei estudando com as filhas pequenas, Amanda, depois de 1 ano veio a Michele e depois de 6 anos veio o Gabriel. Então, com todos os filhos, eu continuei estudando. Quando eu casei, eu não tinha nem o ensino médio completo. Desculpa, nem o fundamental completo. Eu casei, eu tinha 16 anos. Então, quando eu casei, eu tinha 16 anos, eu grávida, eu ia para a escola grávida. E difícil, não foi fácil. Eu ia para a escola gestante, às vezes eu ia de bicicleta, às vezes eu ia de coletivo. Eu perdi o último coletivo, voltava a pé para casa, de noite, 11 horas da noite. Eu morava na 603 Norte e eu estudava na 307 Norte. Na época era muito perigoso, muito mato, não tinha asfalto, era aquela estradinha da roça, caminhozinho da roça, daquele jeito. Então, voltava muitas vezes debaixo de chuva e eu não desisti. Não foi as dificuldades que me fez parar. Então, muitas pessoas me criticavam, só que a maioria, elas investiram, acreditaram no meu talento. Eu já tinha um talento e eu investi nesse talento. E você também pode fazer isso, tá? Eu estou hoje falando um pouquinho de como eu iniciei, não é para me vangloriar, mas é para mostrar para você que você também consegue. É para mostrar para você que você também tem capacidade. Mesmo sendo difícil, você vai conseguir. Mesmo estando complicado, você acredita no seu sonho, em você. E não ouve o que os outros falam. Tem uma história do sapo, que eu vou contar para você agora. Estava tendo uma corrida de sapo. E eles tinham que fazer um percurso. E os sapos, os outros falando, você não vai conseguir, e os outros sapos desistindo. Você não vai conseguir, e os outros desistindo. Você não vai conseguir, e os outros desistindo. Um sapo, ele chegou no objetivo dele. Sabe por que ele chegou no objetivo dele? Porque ele era surdo.
porque ele não ouviu as críticas dos outros que estavam querendo parar ele. Então, se faça de surdo, mas acredite em você. Se faça de cego e confie em você. Para você não ver as pessoas querendo matar os seus sonhos e destruir os seus objetivos. Então, mesmo que seja difícil, permaneça firme, tá bom? Não foi fácil para mim, não. Sei que não é fácil para você, mas você vai conseguir. Então, depois eu vou continuar contando um pouquinho mais dessa história, que ela é muito longa, tá bom? Eu só quero te dizer que ainda hoje eu faço unhas. Olha aí, ó. Tá precisando trocar o esmalte, tá? Eu que fiz a cuticulagem, eu que fiz eu que esmaltei, eu que coloquei também essa florzinha tão delicadinha, tão lindinha, tá vendo? Não posso ter unha grande, sempre nessas corzinhas claras, porque hoje eu sou esteticista, então é isso, tá bom? Acredite em você, não desista, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, obrigada e depois eu continuo a história. Tchau!